Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula, mais um encontro dos nossos alunos da mentoria. Toda semana, os alunos que estão estudando conosco para o CFO da PMDF têm um encontro com a gente aqui no nosso grupo do Telegram. A gente solta o link do Zoom exclusivo para eles e convidamos também pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, que estão aí estudando, certo? Para a preparação para oficial da Polícia Militar, e especificamente, né, de hoje, para o CFO da PMDF. A gente passou um tempinho explicando em que pé que está a suspensão. Opa, o som está saindo aí, né? E, bom, e aí eu quero começar esse vídeo falando para você o seguinte, presta bastante atenção nisso aqui, né? É inacreditável, eu diria, é compreensível, mas inacreditável ao mesmo tempo, como muitos de vocês estão desanimando com os estudos, certo? Estão, poxa, parando de se dedicar da maneira que tem que se dedicar. Então, eu respondi hoje uma resposta nesse sentido. Vocês têm que se lembrar da motivação inicial que levou vocês a começar a estudar, certo? O que vocês vislumbravam no final desse processo? Uma carreira melhor, uma remuneração melhor, perspectivas melhores na vida, possibilidade de oferecer um conforto melhor para sua família, um futuro melhor para os seus filhos ou para você. Um acesso a oportunidades que vocês não teriam estando no lugar que vocês estão hoje. Então, esse era o propósito, né? A sua motivação, ela tem um nome e tem CPF. Pode ser você, pode ser só você, mas pode ser o teu filho, um- uma assistência de saúde melhor para os seus pais, pode ser uma série de situações, mas ela tem nome e CPF. Então, por esse nome, por esse CPF, você deve sim continuar estudando com muito afinco. Professor, eu estou desesperado, estão saindo outros concursos, será que eu desvio de rota? Olha, eu não faria isso se fosse um desvio muito longe, assim, matérias muito diferentes para Polícia Federal, né? Nem dá para falar nisso que prova tem pouco tempo, né? Mas, caso eu tenho uma familiaridade com o assunto, né? Sei lá, sou formado em contabilidade, em informática, em TI, vou dar um foco aqui na Polícia Federal, até faz sentido. Porque tem muitas matérias desses outros concursos, por exemplo, bombeiro militar, né? Oficial do bombeiro. Tem matérias de bombeiro que dependem de uma maturação um pouco maior, tá? Em 3 meses, senhor, você estudando direito constitucional ali, você consegue um rendimento bom nessa disciplina em diversas provas. É diferente de física, é diferente de matemática, certo? Química. Então você tem que ponderar essa situação. Cara, vou estudar para um outro concurso que, poxa, vai na contramão daquilo que eu estou estudando há um tempo, sendo que eu posso me aperfeiçoar e atingir um nível de excelência dentro desse conteúdo. Então, assim, acho muito arriscado, né? Não faria isso, mas tem que fazer isso, cara, com o coração tranquilo, né? Eu fiz isso, né, mas numa condição diferente, né? A prova era da Polícia Federal, era para delegado da Polícia Federal, o concurso suspendeu, tinha outros concursos ali, né? Próximos, e aí eu foquei, cara, eu quero, o propósito é passar nesse carro, né? Naquela época eu estava muito determinado a sair da PM e estudar para aquele carro. Não consegui passar, certo? Mas, cara, fiquei tranquilo com a escolha. Então, assim, você tem que ficar tranquilo com a sua escolha também. Eu vou estudar só para o CFA da PMDF até que essa prova aconteça, não importa a data. Eu tenho que ficar tranquilo com essa escolha. Se você não está tranquilo com essa escolha, cara, não, pô, tá saindo CNU, pô, acho que eu vou dar uma tentada aqui. Vai lá. Eu tenho alunos que estão saindo muito bem, mas são alunos o quê? Que estavam estudando com a gente desde o pré-edital. Então, eles fizeram um pré-edital muito bom, muito forte. Estão numa fase de praticamente revisão só por questão, né? Então, para esses alunos faz sentido. Agora, cara, você está no meio da trajetória, ainda está titubeando em algumas matérias, está cambaleando. Toma cuidado, né? Se você vai, às vezes, ficar mais ou menos nos dois concursos, né? Então, não sei se é o conselho. Resumindo, né, objetivamente, cara, se você está muito bem nas matérias do CFA, muito bem mesmo, assim, tá muito bem, muito seguro, muito tranquilo, quer arriscar um outro concurso que tem outras matérias, e você acha que e vai fazendo aquela manutenção ali de revisão por questões em cima das matérias do CFO, tudo bem. Agora, se você não está num nível, né, próximo do excelente, toma cuidado. Você pode ficar mediano em tudo e acabar sem nada, né? Beleza? Pessoal, vamos aqui para a nossa aula especial. O que que a gente vai fazer hoje, tá? O que que a gente vai fazer hoje? Primeiro passo da nossa aula, os materiais estão lá no nosso grupo do Telegram. Vamos corrigir as questões discursivas,
da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Não, melhor, vamos fazer o CFOFlix primeiro, tá? Vamos fazer o CFOFlix, logo em seguida a gente corrige as questões discursivas da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Tranquilo? Então vão comigo, abre lá o teu material, tá lá as questões do CFOFlix estão lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? São questões de verdadeiro ou falso, são questões bem diretas ao ponto. Vou baixar aqui. Semana 14, pessoal, o nosso CFOFlix, ele é baseado na nossa turma regular, que é um preparatório pré-edital para qualquer CFOPM que exija nível superior ou bacharelado em Direito, tá? Então, são 20 semanas de preparação e essa aqui é o 14 episódio, 14º desse programa de estudos, tá bom? Vamos lá, quantas questões estamos aqui? 36 itens. Ó, já vem com 41 itens. 41 itens. Beleza. Todo mundo acompanhando? Então vamos lá. Nos termos da Constituição, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar e a suspensão compulsória por decisão judicial com trânsito em julgado. É plena liberdade sendo vedada. Até aqui está certo, né? Agora, está dizendo que é vedada a suspensão compulsória por decisão judicial. Tá falso, né, pessoal? A decisão judicial ela pode sim, né, suspender o funcionamento de uma associação. Então, o erro aqui é nessa parte aqui, ó. A suspensão não é vedada, ok? Mas sim, né, a associação para fins de caráter paramilitar é vedado. Próximo item. A Constituição assegura que ninguém será considerado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo, portanto, inconstitucional qualquer prisão cautelar que antecipe essa condição. E aí, pessoal? Cara, essa pergunta é muito boa, ela poderia ter vários desdobramentos. Já vou falar aqui sobre eles, né? Do que ela está falando, esse item aqui, né, pessoal? Esse item está falso, né, pessoal? É possível uma prisão cautelar, né? Por quê? Prisão cautelar não é uma prisão pena, não é uma prisão condenatória, certo? É uma restrição da liberdade baseada, certo? Primeiro, em fortes indícios de autoria, que aquele sujeito praticou um crime, ok? Materialidade, que aquele crime aconteceu, né, das circunstâncias que foram descritas. E tem a ver, né, com garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para aplicação da lei penal. Então, não tem a ver com com a prisão sanção, certo? Então, a prisão cautelar, ela não é, tá? Não é, certo? Uma prisão pena. Um camarada está preso preventivamente, não significa que ele está cumprindo. Ele não está preso porque ele foi condenado, né, a um crime, mas por algum dos motivos que a lei autoriza essa restrição de liberdade, por alguma dessas circunstâncias que eu acabei de falar com vocês, certo? Esse princípio aqui que ele está falando é o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade. Ele se desdobra em três regras, tá, pessoal? Então anota isso aí, cara, que já pode. Uma questão boa aí de prova discursiva para a CFO da Brigada. Eu vou até botar essa questão no curso que eu estou montando para o pessoal que vai fazer a Brigada. Quais são os três desdobramentos do princípio da presunção de inocência? Primeiro desdobramento é uma regra de tratamento. Tá? O que é uma regra de tratamento? Eu não posso tratar aquele sujeito que praticou um crime, que embora tenha praticado o crime, como se culpado ele já fosse, certo? Então eu não posso colocar ele numa condição como se ele já fosse culpado, sem que exista essa sentença transitada em julgado, uma sentença que não admita mais recurso, ok?
Então, por isso, né, que lógico, esse é o nascedouro, essa é a fundamentação, vamos dizer assim, legítima, jurídica, né, agradável sobre a súmula vinculante 11, né, da restrição de algemas, né, das restrições de algemas no tribunal do júri, entre outros efeitos. É a regra de tratamento, um desdobramento do princípio da presunção de inocência. Então, é por isso que você não pode algemar e apresentar a pessoa, né, numa situação vexatória, algemada e tudo mais. Tem essa ideia, né, de respeitar o princípio da não culpabilidade e é uma regra de tratamento. Outra questão é de regra probatória. Que é o desdobramento do princípio da não culpabilidade, da presunção de inocência em relação à regra probatória? Quer dizer que o ônus de provar que aquele sujeito praticou o crime naquelas circunstâncias compete ao Estado, compete à acusação. Não é ele que tem que provar que é inocente, certo? Ele tem ele pode alegar, né, causas modificativas, né? Ele pode alegar que não cometeu, que o crime não aconteceu daquela maneira, ou que ele agiu amparado por uma excludente de licitude. Aí sim, ele tem que comprovar isso, ele tem que demonstrar isso. Mas a questão da tipicidade, que ele praticou o crime, certo? Ele praticou a conduta que se amolda numa lei. Teve um resultado a sua conduta, e tem um nexo causal entre a conduta e o resultado, quem tem que fazer é a acusação, é o órgão do Estado. Então, isso também é um desdobramento, né, do princípio da presunção de inocência e uma regra de julgamento. Na regra de julgamento, o que, que nós temos como coroa, né, desse princípio, desse desdobramento do princípio da não culpabilidade? Que, na dúvida, eu vou favorecer o réu. Então, se há uma dúvida, certo? Se há uma dúvida que o réu praticou ou não aquela conduta, se o juiz ficou na dúvida em relação a alguma prova que foi produzida, ele não deve condenar. A ideia de que é melhor, certo, absolver um culpado do que condenar um inocente. Daí, são os três desdobramentos, tá, do princípio da não culpabilidade e presunção de inocência. Anotem isso aí, certo? Regra de tratamento, regra probatória e regra de julgamento. Beleza? Um exemplo contemporâneo sobre esse assunto que está em jurisprudências que tem uma perfeita relação com a atividade policial. Por que que muitas decisões, certo, relacionadas aos flagrantes de tráfico de drogas, em que o ingresso em domicílio se deu pelo consentimento do indivíduo, têm sido, vamos dizer assim, anuladas no STJ? Dos princípios é essa questão, né, da regra de julgamento. Ora, você está me dizendo que o sujeito confessou informalmente que haveria drogas na casa dele, que haveria substância entorpecente na casa dele e consentiu com o ingresso. Então, o fundamento, certo, que o policial alegou para ingressar na casa foi uma denúncia anônima, geralmente, né, e a confissão informal daquele sujeito que havia droga lá. E, de fato, tinha droga. Okay? O fato não é desconstituído. Vocês vão ver, né, na atividade policial que muitas das vezes a defesa ela não vai desconstituir os fatos. Ela não vai ficar falando, não, essa droga aí você plantou, essa droga não existia, essa droga não era do meu cliente. Não, eles vão alegar o vício nas provas, da forma, vícios de formalidade. Como que essa prova foi colhida, certo? E aí a alegação é essa. Primeiro, você não garantiu o direito ao silêncio do sujeito, ao confessar que tinha, né, substância entorpecente na sua casa. Segundo, é pouco crível que o sujeito confessaria, né, que teria substância entorpecente na residência dele, sabendo que seria preso em flagrante. Terceiro, esse ônus probatório, porque quando chega na audiência, na fase policial, tudo bem, o policial fala que, né, que ele confessou e tudo mais, mas chegou na audiência de instrução e julgamento, provavelmente, né, o réu orientado pelo advogado fala, não, pelo amor de Deus, cara, fala que você não consentiu. E aí esse consentimento não está filmado, não está registrado, né, você põe em dúvida o juiz naquele momento, né, se há uma dúvida, né, sobre a legalidade da forma como aquela prova foi colhida, absolve o réu, induz pro réu. Tá vendo como assim? Tem relação, né? A gente gosta de fazer isso aqui nas aulas, tá? Você que aí tá vendo aqui. Tem alguém que tá aí a primeira vez, né? Fala aí no chat. A gente gosta de fazer esses desdobramentos, né, das questões. Então, a gente está no item 2 falando de princípio da não culpabilidade, mas estamos falando de um tema que é
relevantíssimo para a atividade policial, está caindo em prova direto, né? E pode estar na sua prova também, beleza? Então é por isso que nós temos essa situação, beleza? Boa questão. E a confissão não é a rainha das provas, né, pessoal? Ela tem que ser valorada com outras provas, né? Para quem é policial, uma das recomendações, primeiro, é questão do ingresso em domicílio. Não é fundamental na confissão, no consentimento, somente, né? Isso é só um elemento, né? Segundo, procurar filmar esse consentimento, né, de maneira íntegra e tudo mais. Entregar isso lá na hora que for flagrante, mas o fundamento tem que ser as fundadas razões para o ingresso em razão do flagrante delito, certo? É, Terceiro, no momento da confissão, alertar sobre o direito ao silêncio e alertar também que ele tem benefícios penais, né? O sujeito confessou, né, consentiu, porque buscava benefícios penais na legislação que foi alertado pelas equipes policiais. Então, é uma forma de demonstrar legitimidade. Porque o fato a gente sabe, ele é traficante, a droga estava lá, certo? Então, mas, né, a gente tem que ter, né, como policial, cada vez mais, tá, pessoal? Presta atenção, você que quer ser policial militar. Meu amigo, pode, eu vou chutar aqui, tá? Mas estima-se, tá bom? Que 80% das ações penais são oriundas de prisões flagrantes que a polícia militar realiza. Ou termo circunstanciado. Então a gente tem que ser técnico, certo? A gente tem que dominar esse conhecimento também para o nosso trabalho ser de qualidade. E não adianta só reclamar, né, que, meu Deus, o judiciário está soltando e tudo mais. E sim, há sim determinados posicionamentos, né, muito formais, muito formalismo, muito tecnicismo, né, para desconstruir os fatos. Concordo com vocês. Mas a gente tem que saber também, né, ser mais técnico. Não dá mais para a gente ser coco seco, né, que a gente brinca aqui, por chegar lá na audiência e falar, não, não sei não, não lembro o que que foi, foi desse jeito e pronto, acabou. Não, certo? A gente tem que se esmerar nisso. E é papel de vocês, futuros oficiais, também, fomentar esse tipo de conhecimento nos seus subordinados. Zelar pelo preparo intelectual dos seus subordinados. É um preceito da ética policial militar que está esculpido no nosso estatuto. Beleza? Cara, não, não tá, Ian. É preciso instrução, velho. Vou te falar. É porque a gente se acostumou, principalmente que era o patrulhamento tático, a gente se acostumou a buscar o consentimento, certo? Essa aula não vai ficar gravada só para os alunos, né? E não tem problema se estiver gravando, não falando nada de. Mas a gente foi formado na doutrina, você vai me dizer, se eu estiver errado, você pode falar aqui agora. A gente se amarrou na doutrina do quê? De invadir a mente do ladrão, invadir a mente do criminoso, invadir a mente, né, às vezes da mãe do camarada falava e conseguiu consentimento. E quem pensa, né? Eu estagiei, né? Conto essa história várias vezes, né? Eu estagiei na Ceilândia, um ano na Ceilândia, lá durante a faculdade. E os advogados falam, não é possível que o cara consentiu, a polícia torturou, oprimiu. Não, cara. Técnica de entrevista policial, você consegue, né, obter informação que você consegue sem dar um tapa, sem gritaria, sem... Meu irmão, quem é técnico sabe o que eu tô falando, entende? Mas é o que o Ian falou aqui, não tá colando mais, cara. Por quê? Porque é a mesma coisa. Imagina se você é o acusado, Ian, você tá lá na auditoria, certo? E aí há alguma coisa nesse sentido, né? Que coloca em dúvida. Você que acha que seria justo você ser condenado, entende? Então, o consentimento não é vamos dizer assim, um elemento fundamental ali para o ingresso. Beleza? Mas vamos lá, cara, a gente tá no item 2 ainda, eu falei pra caramba. Jesus, me ajuda. Vamos lá. Conforme o texto constitucional, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos expressamente previstos na própria Constituição. A lei não poderá. 3. Item 3. Nossa, está verdadeiro, não é isso? Item 3 está verdadeiro, é a literalidade aí da Constituição. É isso mesmo. Beleza. 4. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público ou provas de títulos, ressalvadas nomeações em cargo de comissão, declarada em lei, de livre nomeação e exoneração. Esse item não está errado, né? Ele está incompleto, você pode dizer, não é isso? Ele está incompleto. Você tem outras formas, né, de ingresso em serviço público sem concurso, além dessas que estão descritas na questão, né? O Sebrasp adora isso, né? O item não está.
É errado, ele está incompleto. Tá bom? Beleza. Próximo. 5. O servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, ao assumir mandado eletivo federal, estadual ou distrital, será afastado do cargo, emprego ou função e poderá optar pela remuneração. Ao assumir mandado eletivo federal, poderá optar pela remuneração. Ah, eu fiquei na dúvida nesses 5. Tá verdadeiro, né? Tem porque tem a questão do vereador, né? Que ele pode acumular, né, a remuneração, não é isso? Olha, isso. Não precisa optar se tiver compatibilidade. É muita informação. Vocês me ajudam aqui, velho. É permitida a acumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, caso sejam privativos de profissionais da saúde, da segurança pública, tá errado, né, pessoal? 6 não entrou. Toma cuidado com isso aqui, né? Ó, militar das Forças Armadas pode acumular cargo com o cargo da saúde ou com o cargo de educação? Da saúde pode, né? Se for médico das Forças Armadas, médico da fundação, ele pode. Dentista da Força Armada, dentista da fundação, pode. Mas a ressalva que foi feita no artigo 39, né, que fala dos militares estaduais acumularem, né, dentro daquelas condições do artigo 37, só vale para militares estaduais. Beleza? Fica atento a essa diferença da possibilidade de acumulação de cargos entre militares estaduais e militares da União. Tá bom? Mas aqui o erro é porque ele fala sobre profissionais da segurança pública e não tem nada a ver. Tá bom? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de órgãos definidos na Constituição. Tá certinho, né? Essa 7. Beleza. Questão 8. Polícia Federal instituído, pô, maconha pura, né? Polícia Federal instituída por lei estadual, isso aqui já mata o peão, né? Aqui ele trocou, né? Era Polícia Rodoviária Federal, misturou todas as competências de viagem. Vamos lá. Dante, isso aqui tá falso, né? Obviamente. 8 tá falso. Dante, durante uma festa, convence Penélope a manter relações sexuais, prometendo casamento. Após o ato, ele desaparece e é descoberto que era casado. Nessa situação, caracteriza crime de estupro, pois o consentimento foi obtido meio fraude, o que anula a livre manifestação da vontade da vítima. E aí, pessoal, estupro? Essa nova é boa, hein, pessoal? Caiu uma questão dessa aí na minha prova oral, mas era para diferenciar estupro de ameaça de constrangimento legal. Até mais tranquilo do que essa aí. E aí, o que vocês acham dessa aí? Errado, né, Ian? Errado, Lucas. Por quê? É a violação sexual mediante fraude, né? Presta atenção, pessoal. Para ser estupro, tem que ter violência ou grave ameaça. Ok? Salvo um estupro de vulnerável. Que aí a violência, né, é presumida, vamos dizer assim, quando se trata de ato libidinoso com menor de 14 anos. Ok? Então, presta atenção. O núcleo do tipo do estupro, ele exige ou a grave ameaça ou a violência. Perfeito? Então, por isso está errado. Tudo bom, Pablini? Bom ver você aqui, minha amiga. Dia 10 ou dia 10, ó, questão 10. A importunação sexual é crime de ação penal pública incondicionada, praticado contra alguém com ou sem contato físico, mediante ato novo destinado à satisfação à lasciva própria de outro, sendo irrelevante o dolo específico da conduta do agente. Essa 10 está certinha, tá, pessoal? Tá errado. Exige o dolo específico. Perdão, pessoal. Perdão. Eu tinha para mim que eu tinha lido um julgado recente sobre isso, mas na verdade foi sobre a desnecessidade nesse ato do contato físico, né? E não em relação ao dolo específico, perdão. Tá? Falso, exige o dolo específico aí no 215A. Tá bom? Então, o erro aqui da 10 é porque a importunação sexual ela exige o dolo específico de satisfazer a lascívia, ok? Aí faz um certo sentido, né? Vamos pegar um caso assim, vamos supor que
para diferenciar o ato obsceno da satisfação da lascívia, né? Então, sim, importunação sexual, o cara tá, né, sei lá, se masturbando num ônibus, né, sem a intenção de importunar diretamente alguma pessoa, né, ele fica ali no crime subsidiário, vamos dizer, seria no ato obsceno, né? Já se ele, né, tem a intenção de importunar alguém, ele está olhando para a pessoa, ou, né, ejacula naquela que é o crime, né, que surgiu por conta desse fenômeno que começou a acontecer, né, com uma frequência maior ali né, em transporte público, sendo noticiado, né? E aí sim, e por importunação sexual, ele é interessante nesse aqui. Vocês sabem que tem muita gente, né, dentro da criminologia, né, do direito penal, que advoga, né, que o rigor das penas, ele não inibe o comportamento criminoso por si só, e tem, né, um pouco de verdade nesse fato, né? Realmente, né, o rigor das penas não é o único elemento que vai inibir ali aquele comportamento desejado, aquele comportamento que é tipificado como crime. Mas nesse caso aqui, a gente percebe, pelo menos quem atua na segurança pública, que diminuiu bastante depois que essa situação deixou de ser uma contravenção, que o cara só assinava um termo para ser um crime, para ter flagrante e tudo mais. Então, traz, né, uma contra-argumentação dessa tese aí. Só um para reflexão de vocês, né? Beijar alguém à força em pública, puxando-lhe o rosto, imobilizando, pode configurar crime de estupro. Sim. A indicação seja rápida, não volva, desde que haja emprego. Essa 11 é verdadeira, tá? Isso é uma decisão do STJ, foi até aqui do DF. Eu lembro desse caso aí. Lembro da gente. Eu não sei, eu tô ficando velho, bicho. Pô, será que eu já comentei isso aqui na aula? Vocês me ajudem aí, cara. Os alunos que acompanham mais as aulas. Isso aqui é verdadeiro, tá? A 11, verdadeiro. 12. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de reação física intensa por parte da vítima, ainda que o dissenso tenha sido claro, pode descaracterizar o crime de estupro, especialmente quando houver troca de mensagem após o fato? Não, pessoal, tá? Isso aqui era uma tese da defesa, né, dizendo que, como assim ela não aceitou, né? Sendo que ela não foi expressa ao dizer que não queria relação consentida e ainda mandou mensagem depois, né? Então, o fato da não reação, ela pode vir por uma série de reações e cada mulher vai reagir de uma forma diferente, né? Então, a decisão trata disso, né? Uma mudança de medo, de surpresa, de paralisia emocional. Muitas não reagem, não quer dizer que vão consentir, beleza? Então, isso aqui é importante, cara, para sua prova, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Não se exige, grava essa frase, se puder. Não se exige resistência física da vítima para a configuração do estupro, beleza? O penal não exige isso. 13. Durante a audiência de custódia, o juiz converteu de ofício a prisão em flagrante e prisão preventiva, fundamentando apenas a gravidade abstrata do crime. Ainda que ausente o requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, a decisão é válida desde que o delito seja inafiançável. Cara, essa 13 ela tem alguns complicadores, certo? Realmente está falso, tá? Isso aqui, mas eu quero explicar dois pontos. Vamos separar essa questão em duas partes, tá? Primeiro, possibilidade de conversão de ofício de prisão em flagrante em preventiva. É nulidade? É. A lei não autoriza, certo? O nosso sistema acusatório ele trouxe nessa vedação de decisões de ofício, ainda mais, né, numa fase pré-processual, que é o caso da audiência de custódia. Mas, certo, há decisões, sim, e presta atenção nisso aqui, no sentido de o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial pode convalidar essa decisão. Só que os fundamentos da decisão aqui estão errados. Não é possível, senhores, fundamentar uma prisão preventiva somente com a gravidade abstrata do crime. Ok? Isso não é fundamento idôneo para a prisão preventiva. Então, por isso, né, que está errado aqui. E o fato do crime ser inafiançável também, né, não é o único elemento, né, que tornaria a decisão válida. Entenderam aqui essa questão 13? É possível convalidar uma conversão de prisão flagrante em ofício com requerimento posterior do Ministério Público, com representação da autoridade policial? É possível. Mas os fundamentos têm que ser válidos. O problema daqui dessa questão é que os fundamentos não são válidos. Perfeito?
Lucas foi preso em flagrante por furto qualificado, cuja pena mínima abstrata é 2 anos. Mesmo se preenchidos os requisitos do 312, não é possível converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que a pena mínima do delito é inferior a 4 anos. Senhores, é na pena mínima que a gente observa a questão da prisão preventiva? Não, né, pessoal? É na pena máxima, né? Então tá errado isso aqui, velho. Esse meu comentário aqui. Esse meu comentário tá errado. Peço desculpa aí. Cadê os meus assessores aqui? Deixa eu escalar um aqui. Pode ser você, Pablinho? Me ajuda aí. Depois você me manda no privado, que é antes de eu subir o vídeo, eu faço essas correções. Vamos lá no CPP aqui, pessoal. E, rapaz, eu fiz esse negócio aqui, eu fiz essa questão justamente, né, para querer pegar esse peguinho para explicar para vocês a diferença, né, dos requisitos. Olha, tem coisa no Código de Processo Penal que o requisito é pena mínima, a NPP, por exemplo. Mas, para prisão preventiva, é pena máxima. E aí, qual é a pena máxima do furto qualificado? 8 anos, né? Então, esse comentário aí, né, da 14 está errado, tá bom, pessoal? Façam essa correção aí, por gentileza. Nossa, eu deixei o material público aí, vai ser um Deus nos acuda, né? Mas a gente faz esse errata aí, né? Tá aí no artigo 313. Obrigado, Ian. Tá? Então, Pablo, bota aí questão 14, muda o gabarito para falso, né? Porque é possível a prisão preventiva no furto qualificado, haja vista que a pena é maior que 4 anos. Tá bom? E aí depois a gente sobe o vídeo e manda essa correção, né, do item 14. Obrigado, meu amigo. 15. A prisão temporária pode ser decretada a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público, sendo cabível quando indispensável a investigação e o crime constar no rol taxativo. É aquela questão da incompletude, né? 15 eu entendo que está certo, tá bom? O rol é taxativo dos crimes que admitem lei temporária, depende de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Só, toma cuidado, o que que eu quero que vocês revisem? Anotem para revisão. Requisitos da prisão temporária foram ampliados, segundo o STF. Então tem que observar, certo, se é realmente o último recurso, se não tem uma medida cautelar é, mais adequada. Tem que observar a contemporaneidade, certo? Então, coloca aí, STF colocou novos requisitos para prisão temporária, semelhantes da prisão preventiva. Então, não basta somente ser imprescindível para a investigação e estar no rol taxativo, certo? Tem que ter uma fundamentação mais idônea. Tudo bem? Isso, Ian. Botou o comentário e foi o que a gente estava falando, era o que eu queria trabalhar com vocês na questão. A prisão em flagrante é considerada ato administrativo de natureza cautelar e não exige ordem judicial, podendo ser realizado por qualquer do povo. No entanto, para ser validado o auto de prisão em flagrante, ele deve ser remetido ao juiz. Cara, essa 16 tá verdadeira, tá? O que pode aparecer na sua prova, e aí depende, né, do doutrinador, é que se a natureza da prisão em flagrante é pré-cautelar. Mas eu acho que não invalidaria a nossa questão, não, tá bom? Tem que ser comunicado ao juiz, tem que ser remetido para o juiz. O juiz é que faz, vamos dizer assim, esse controle final da legalidade do auto de prisão em flagrante, né? Lembrando que nós, policiais militares, né, nós vamos tratar. Você tem a fase da captura e da condução, são as fases que nós, né, policiais militares, devemos observar ali para a realização da prisão em flagrante. Se o auto de prisão em flagrante vai ser lavrado, já é outra história. Isso é o que, vamos dizer assim, gera um dos conflitos, né, entre policiais militares e policiais civis, né? Quantas vezes a gente não chega na delegacia com uma situação que a gente entende que é tráfico de drogas e o delegado entende que não, deixa em apuração, né? Ou entende que é violência doméstica contra a mulher, que houve
crime de lesão corporal, e o delegado entende que não, e aí, cara, realmente, né, por conta da nossa esquizofrenia do nosso sistema policial, a gente tem que aceitar, né? Tem coisas que, na boa, tá? Ó, tô dando conceito, tô ficando antigo já, né, velho? Tô com 15 anos de polícia, 20 anos de militar. Então, escutam o mais antigo aqui. Bicho, não adianta ficar batendo boca em delegacia. Um delegado. Cara, eles vão fazer a interpretação jurídica dos fatos. Você faz a tua ocorrência e paciência, mano. É lógico, se for um negócio reiterado, que tá, pô, demonstrando uma falta de profissionalismo, né, enfim, não justifica, né, ainda que faça uma análise técnica jurídica e trata mal, ser dos dois lados, tá? Né, tanto do policial civil quanto do policial militar, trata mal, faltar com a educação, faltar com a cortesia, enfim, isso aí já é outra história, tá bom? Então, tá certa a questão, mas só observa essas outras classificações da prisão em flagrante, acho interessante a gente conversar também sobre isso, tá bom? 17. Durante a investigação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de armas, a autoridade policial determinou de ofício a interceptação telefônica de um dos líderes do grupo, fundamentando-se na urgência da medida. Embora tenha colhido provas relevantes, o material é considerado ilícito, pois a interpretação só pode ser autorizada judicialmente, ainda que o inquérito viesse por organização criminosa. Com certeza, né, pessoal? Nessa hipótese, é, não tem nessa hipótese, eu vou responder a tua pergunta, tá, Ian? Uma autorização judicial, vamos dizer, um controle judicial posterior, né? Quando que você tem um controle judicial posterior de medidas que podem ser decretadas pelo delegado de polícia? No âmbito de investigação, não só de organização criminosa. Quem entendeu a pergunta? Boa, Pablini. Não, dados nem precisa de autorização judicial, né, para acessar os dados. Sequer tem controle judicial. Então, quase isso que eu estou perguntando. Vai lá no artigo 13A do CPP. 13A ou é o 13B? Acho que é o 13A mesmo. Nos crimes de sequestro, tráfico de pessoas, quando há, né, a possibilidade de localização da vítima ou do suspeito, certo? Se o juiz não deferir o pedido em até 12 horas, é possível que o delegado determine isso e aí tem um controle judicial posterior. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. Beleza? Isso, Maria. Entenderam? Porque a pergunta. Olha só, como é importante a gente também dominar. Eu tenho certeza que vocês sabiam disso aqui. Mas a forma como eu perguntei, utilizando um vocabulário, né, praticamente jurídico, colocou vocês em dúvida. Qual é uma medida que pode ser decretada pelo delegado e que haverá um controle judicial posterior? Então, cuidado, né? Quando for assim, né, a minha dica, principalmente para quem não é do direito, corte as palavras, tá? Corte as expressões. Controle judicial posterior. Então, ele não é prévio, não vai ter uma autorização judicial, mas vai acontecer. Beleza, né? Medida que é definida pelo delegado, certo? Eu não entendo dessa forma, né, João? Porque ele não é subsidiário, ele precisa ter esse controle judicial. Só que ele pode acontecer posteriormente, dependendo do caso concreto, se ele não atender a resposta aí em 12 horas, dada a gravidade do delito. Tá bom? Pergunta aqui sobre a audiência de custódia do nosso amigo Ian, sobre as 24 horas da audiência de custódia. Preso em flagrante será encaminhado ao juiz de garantias no prazo de 24 horas. No momento que se realizar a audiência, aqui a nossa audiência de custódia está aqui no parágrafo primeiro. Tá? Era isso a pergunta, Ian? Pois é isso aí. Caleb, tem que realmente ler um pouquinho mais, né? Para tá. E a melhor forma de interpretar, certo? Quando você aparece uma palavra que às vezes você não tem tanto conhecimento, é ir quebrando as frases, né? Tentando ir para a etimologia da palavra. Vou dar um exemplo. Cara, chegou uma pergunta lá na minha prova oral lá
lá de São Paulo, lá, cara, eu não sabia o termo. Eu ainda perguntei para o examinador, cara, era ofuscamento verbal. Eu não sabia isso, né? Mas, cara, o que que eu fui tentando, né? E depois, né, até que eu vi que a resposta foi até adequada. Tentando ir na etimologia da palavra, na origem do termo, cara, ofuscamento, tá? Verbal, verbalizar, pro processo. Onde que a gente tem verbalização? Entendeu? Para a gente tentar ter pelo menos quando a gente não souber, a gente pelo menos tem uma linha lógica aqui para tentar solucionar o problema. É assim que eu costumo fazer, né? Na 16, está 48, é? 40. Você tem a questão da fiança, né? Se tiver lá, Ian, gente, tá errado também esse comentário aí, velho, da 16. O erro tá aqui, né? O erro, deixa eu ver. Não, na verdade, entendi, cara. Entendi. Olha, a comunicação tem que ser imediata, né? Mas a lei não fala em 48 horas, mas se ela fala que pode encaminhar o APF, né, em 24 horas e depois de encaminhar tem 24 horas para audiência, eu não vejo um comentário como equivocado. Mas depois a gente pode voltar lá, beleza? É, beleza? Vamos para as próximas aqui. Falamos do quê? CFO pessoal. Não percam os nossos episódios. 17 já falou, tá certa, né? É lista a prova, tem que ser desentranhada. Em razão de colaboração premiada, investigados forneceram informações que resultaram na localização de uma fábrica clandestina de munições. Após o cumprimento de acordo, ele buscou anulação dos benefícios concedidos à sua delação, alegando ausência de sentença condenatória no processo principal. Nessa situação, segundo a legislação vigente, a homologação de acordo e seus efeitos independem da condenação penal do colaborador. Tá certinho isso aqui, acho que isso é perfeito, tá, pessoal? É possível, né, que os efeitos da colaboração, né, envolvam um perdão judicial. Quanto que não pode perdão judicial? Quando ele for das lideranças, né, da organização criminosa, por exemplo. Tá? Vamos para 19. O Distrito Federal, por possuir natureza híbrida, acumula competências legislativas dos estados e municípios, podendo inclusive propor emenda à Constituição Federal, conforme o artigo 60, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Cara, o que acontece é que ele sozinho não pode, né? Mas eu confesso que, nossa, que viagem esse comentário aqui. Tem nada a ver isso aqui, né? Tem representação no Senado, sim. Pablina, anota para mim, por favor, para eu corrigir, eu vou corrigir o material e mandar ele retificado para vocês. Tá com muito erro isso aí. É, a questão está errada, porque o Distrito Federal sozinho, a 19, né? Ele realmente não pode propor emenda, né? Tem que ser mais da metade das assembleias legislativas dos estados, mas ele pode contar, sim, né, nesse quórum. Essa é a interpretação correta, mas ele não pode sozinho. Talvez se fosse assim, podendo ser, inclusive, contado nas assembleias legislativas para propor emenda, aí estaria ok. Mas o comentário 19 tá equivocado aí, tá bom? Embora o gabarito eu entendo que está falso, porque ele sozinho não pode propor emenda. As regiões metropolitanas podem ser instituídas por lei complementar federal para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum entre a União e Estados que a compõem. Eu acho que ele trocou aqui, né, na 20.
a questão da lei estadual, no prazo de lei federal. Né? No prazo de uma lei complementar federal, o que acontece é o desmembramento, a criação, né, de Estado, sendo observado também, está lá no artigo 18, parágrafo terceiro e parágrafo quarto quando fala de região metropolitana da Constituição. Então, anota aí, ele misturou aqui os dois. Esse item que eu lembro que eu construí com esse intuito. Confundi vocês entre o 18, parágrafo terceiro e o 18, parágrafo quarto da Constituição. Por quê? Porque o examinador faz isso muitas das vezes, certo? Então, leiam os dois, entendam a diferença e não errem, ok? Da Constituição. Durante o interrogatório judicial, o juiz faz perguntas de ofício ao réu e o repreende por ter permanecido em silêncio durante a fase policial. Tal conduta viola o sistema acusatório, mas não compromete a validade do processo, pois o princípio da busca da verdade real autoriza o magistrado a atuar ativamente para esclarecer os fatos. Cara, eu entendo que essa atuação do juiz foi ilícita, certo? Embora o STF tenha dado, né, alguma mitigação nesse princípio acusatório. Onde que ele deu essa mitigação? Vai lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Olha que interessante. 56, perdão, né? Muito se questionavam, né, quando o pacote anticrime adotou o princípio acusatório, se esse artigo 156, inciso primeiro, seria inconstitucional, ou estaria em desacordo, né, com aquilo que foi definido no pacote anticrime. E o STF fez uma interpretação conforme nesse fato, nesse caso. Olha só, ainda que o sistema seja acusatório, ainda que ele, né, não admita que o juiz atue na fase policial, na produção de provas, em medidas excepcionais, é possível que ele atue, né? Então, a determinação de diligência no curso da instrução, ou seja, na fase de produção de prova, ou mesmo antes de iniciada a ação penal. Então, o STF ele mitigou essa questão isso, do sistema acusatório pleno, não é isso? Mas, né, eu entendo aqui que sim, tal conduta viola o sistema acusatório. Agora, não compromete a validade do processo. Vamos ver o que a gente botou aqui, né? Hum, Deixei verdadeiro, né? Eu acho que tem mais, vamos dizer assim, se fosse uma prova, né, do Sebrasp, sendo verdadeiro ou falso, né, seria muito difícil da gente recorrer de um item isolado assim, tá bom? Eu só quero alertar vocês, né, quem está aqui assistindo a aula, de repente pela primeira vez, que o nome desse material chama-se Guia de Revisão, tá? Chama-se Guia de Revisão. Então, é a questão 21, né? Questão 21. Ah, tá. Eu falei que tinha sido verdadeiro, não. Botou que é falso, né? Perdão, eu tinha lido a 19 aqui. A 22. Perdão. Então, a repreensão do juiz pela opção viola a imparcialidade. Não pode sobrepor as garantias constitucionais. Ah, tá. Vamos ver a 22 aqui. O princípio da verdade real, embora tradicionalmente presente no processo penal brasileiro, deve ser compatibilizado com o sistema acusatório, de modo que o juiz não pode substituir a parte na iniciativa probatória. Tá, beleza. 22 está certinho, certo? Compatibilização do princípio da verdade real com o nosso sistema acusatório. É nesse sentido mesmo, tá? Eu estava lendo o comentário da 22 na 21. Então, me perdoe, viajei. Na 21, realmente, né? Você tem uma exceção, né? As exceções de suspeição, as exceções de impedimento, elas são alegações que dizem respeito, certo? Em grande parte, em violações do princípio do juiz natural, e dentro, né, do juiz natural você tem a questão da imparcialidade como um pressuposto. E sim, né, o juiz forçar, né, ou repreender, de certa forma, o réu em razão do seu silêncio,
pode comprometer sim a imparcialidade, né? Mas assim, eu não gostei desse item, dessa expressão, por isso que eu fiquei na dúvida, que, cara, a validade do processo como um todo, né, é complicado, né, por conta desse ato. Por exemplo, porque para porque eu entrei em outro conteúdo e não está em processo penal no seu edital de Cefala PMDF, mas está em processo penal militar, e presta atenção no que eu vou falar e me digam se faz sentido. Quando fala da validade do processo, eu estou falando de uma nulidade. Vocês concordam comigo? Uma nulidade. Essa nulidade, certo? Ok, o juiz foi lá e interpelou o réu. Falou: olha só, você ficou em silêncio. Por que você ficou em silêncio na fase policial? Ok, violei o sistema acusatório. Mas comprometi a validade do processo? Cara, depende. Se no final o juiz absolveu o réu, há nulidade sem prejuízo? Pas de nullité sans grief, não é isso? Faz sentido isso que eu estou explicando para vocês? Por isso que eu fiquei na dúvida aqui na 21, por isso que eu acho que a 21 ela não está muito bem formulada, que, né, com certeza foi algo que violou o sistema acusatório, foi uma conduta, né, que é possível a alegação de uma exceção de suspeição, por exemplo, mas, né, sobre a validade do processo, eu acho que teria que ter uma discussão um pouco mais ampla. Escrevam aí, professor, o senhor está viajando, esse item está falso mesmo, bola para frente. Mas, enfim, de toda sorte, né, eu acho que foi importante a gente debater esse item, porque a gente revisou o artigo 3º-A, revisou a jurisprudência do STF em relação ao artigo 156, revisou nulidade, né, nos princípios da nulidade. Então, e na 22 também a gente falou um pouquinho sobre o princípio da verdade real, tá? Então, se você discorda de mim aqui na 21, tudo bem, mas eu acho que essas informações foram importantes ali para a construção do conhecimento de vocês, tá bom? Se fez sentido, espero ter ajudado. Beleza? Valeu, Steve. É isso aí. 22 a gente respondeu. 23. No sistema processual penal acusatório, como adotado no Brasil, os poderes instrutórios do juiz são excluídos, sendo vedado o magistrado mesmo diante dessas partes. A gente acabou de falar sobre isso, né? O STF, né, deu uma interpretação, conforme lá no artigo 156. Então, essa nossa 23 está falso, tá bom? O juiz pode, né, em caráter excepcional, realizar essa produção de prova. Vamos para direito penal militar. Mas a Maria Clara colocou que o STF diria não é suficiente para tornar nulo. Eu diria, depende do réu. Tô brincando, STF, tô brincando, até parece, tá? Que isso. Jamais alegaria que vocês, né, tomam decisões, né, olhando para a pessoa do acusado, fazendo acepção, jamais. Tudo técnico, jurídico. É isso? Beleza? Apenas piadas, Xandão. Ai, ai. Ó, essa prova é lista, tá? Se chegou até você, STF, Polícia Federal, não tem a minha autorização. Ai, ai. Vamos lá. É a IA, foi a IA. Foi a IA que fez, não fui eu, não. Boa, Paulinho. Ó, esse álibi é legal, hein? Vou conversar com um advogado sobre isso. Vamos lá, vamos falar de direito penal militar agora. É vedado ao juiz substituir a pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, ainda que o réu preencha requisitos do artigo 44 penum. Cara, perfeito, velho. Essa 24 aqui, esse é um tema que muito. Quando a gente se aprofunda no direito penal militar, surgem essas questões. Vem cá, é possível a aplicação de pena restritiva de direito no direito penal militar? Não é. Não tem previsão legal, certo? Não é possível analogia e adota aqui o princípio da especialidade, tá bom? Então, cuidado com isso aí, hein? 25. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas só pode ser aplicada por decisão judicial transitada e julgada, exige pena superior a 2 anos dos termos do Código Penal Militar, sendo obrigatória sua decretação quando preenchidos os requisitos legais. 25 me parece correta, tá? Realmente é uma decisão colegiada, tá, pessoal? Não deixem de ler
em relação à perda da função. Não deixe de ler o tema 1100 do STF, informativo 1100 do STF, que trata desse assunto, tá bom? É uma decisão extensa, com várias nuances, que fala sobre a aplicação da pena acessória, diferença da pena acessória de exclusão das Forças Armadas e com a decisão do, da perda do posto e patente dos oficiais, tá bom? Lembrando que a pena acessória ela depende de uma pena principal para ser aplicada. Isso também é uma diferença, né? No direito penal comum, né, você não precisa aplicar a pena privativa de liberdade para substituí-la por uma restritiva de direito. Elas podem ser substituídas uma pelas outras, ok? Vamos lá para 26. Sérgio, oficial das Forças Armadas, foi condenado por peculato a uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. Mesmo com ausência de previsão expressa na sentença, ele pode perder automaticamente o posto e a patente, já que o quanto da pena que aplicado ultrapassa o limite legal. Pessoal, não, tá aí. Esse aqui é o mais importante também, tá ligado, né, com o assunto da 25 que eu estava falando, né? Ainda que ele seja condenado a uma pena acima de 2 anos, essa perda do posto e a patente não é automática, tá bom? Não é automática. Tem que ter uma fundamentação. Onde que está essa fundamentação? Da necessidade do trânsito julgado, da apreciação pelo tribunal competente, da perda do posto do oficial. Primeiro, está no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Esse é o primeiro fundamento ali desse tema, certo? Segundo, está nesse julgado aí, nesse informativo 1100 do STF. O que que fala lá o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal? Vocês lembram? Lá no finalzinho lá. Compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em leis e as ações disciplinares, né, as ações judiciais disciplinares, algo assim, ressalvada a competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida de civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e a patente dos oficiais e da graduação das praças. O que o STF fez, né, eu já falei isso para vocês em outras aulas, né, que na perda da graduação das praças não necessariamente precisa de um julgamento especial, tá? Foi isso que ele falou. Mas depende, né, de transitar em julgado. Ian, pode deixar, eu vou subir lá jogar no grupo dos alunos lá, tá bom? Essa aula aqui do CFL Flix vai ficar exclusivo para os alunos, tá bom? Steve, explica melhor a pergunta, cara. Por ser uma decisão colegiada, essa obrigatória não seria da decretação e sim do julgamento? Não? Eu não entendi, confesso a você, não entendi. O que eu estou querendo dizer aqui. Ah, tá, na questão 25. Tá, deixa eu ler de novo a tua pergunta, para ver se eu entendi. Cara, eu acho que eu queria trabalhar com vocês aqui na 25 também. Olha só lá no Código Penal Militar. Vê se é isso, se eu vou responder a tua pergunta, tá? Se não, a gente tenta por outro meio. Ó, vocês não vão embora não, bicho. A gente vai corrigir as questões lá da brigada lá discursiva. Ó, exclusão das Forças Armadas está aqui no 102. A condenação da praça por tempo superior a 2 anos importa na sua exclusão das Forças Armadas, ok? Esse é o requisito legal. Lá no 107, ele fala que no 109, no 99, no 103 e no 106, salvo nesses casos, a pena deve constar expressamente na sentença. Então, não é automático, vamos dizer assim, né? Não é só a condenação. E aí, o que eu estava falando para vocês é que em 99 o STF entendeu que não. Que a perda do posto, a patente, tem que contar na sentença e tem que estar ser apreciada por um colegiado.
Aí você me perguntou aqui, por ser uma decisão colegiada, essa obrigatoriedade não seria da decretação, e sim do julgamento. Caraca, bicho, de verdade, eu não consigo entender a dúvida aqui. Pena acessória só pode ser aplicado por decisão transitada em julgado e exige pena superior a 2 anos. Nos termos, exige pena superior. E, cara, se foi condenado a 2 anos por decisão transitada em julgado, não poderia, talvez eu tenha entendido. Vamos supor que o juiz não colocou expressamente na sentença. Então ela não é obrigatória. Seria essa a argumentação? A Pablini mandou aqui, tô tentando abrir também. Isso aqui se refere aos oficiais das Forças Armadas, tá, Pablini? Tá lá no 142 isso aqui. A redação para os oficiais, mas tá certo também, né? Steve, não atrapalha não, tá, velho? Pode perguntar sempre que surgir dúvida e tudo mais, é porque às vezes, né, enfim, não, tem que ser humilde, né? A gente às vezes não consigo captar, né, ou talvez explicar da maneira correta. E talvez tenha um problema na questão mesmo, assim, né? Às vezes a gente faz as questões, né, com a melhor das boas intenções, né, de aprimorar o conhecimento, tá bom? Mas depois a gente troca ideia, né, e sobre esse ponto aqui, que a gente está na questão. Faltam umas 10 questões ainda. Vocês vão querer. Ué, e vocês querem ficar aí? Entendi. Gente, também quero ir pra academia. Ah, entendi. Óbvio, os meninos estão querendo cancelar o próximo aula. Ô, Gil. Vamos continuar aqui, velho. Vamos terminar pelo menos essas aqui. Vamos terminar essas aqui. Pior que é espontâneo aqui, né, bicho? Isso aí vai pra plataforma dos alunos, né? Vai ter aí a Luísa falando fazer o quê, né? 27. O juiz militar, ao julgar um crime cometido por um soldado, verificou que a pena privativa de liberdade não ultrapassava 2 anos. No entanto, tratava-se do crime de violência contra o superior em tempo de paz. Nesse caso, mesmo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, não pode ser concedida a suspensão condicional da pena. Tá certinho, né? Questão 27, né, ao crime de violência contra o superior, ele impede a aplicação da suspensão condicional da pena, ainda que ele tenha bons antecedentes, seja primário, né? 28. Um servidor público foi transferido do seu setor por seu superior hierárquico, sem consulta prévia, como forma de melhorar a eficiência do serviço. Ainda que o servidor discorde, a medida é válida, pois decorre do exercício do poder de polícia, que confere à administração ampla liberdade e organização funcional. Qual o erro aí da 28, pessoal? Tem nada a ver com o poder de polícia, né? Não tem nada a ver. Isso aí decorre do poder hierárquico, né? Ao regulamentar uma lei que institui um benefício fiscal, o chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, alterou os requisitos para concessão da vantagem com base em critérios de conveniência administrativa. Tal conduta é lícita, pois decorre do poder regulamentar e visa concretização dos princípios da eficiência e da economicidade. Rapaz, está tendo uma discussão dessa, né, sobre o IOF, né? Se o decreto do IOF é legal, é legítimo, né? Cara, tem tudo a ver com isso, né? Assim, lógico, não vai cair direito tributário na nossa prova, mas o IOF não é um imposto, né, que não tem fins arrecadatórios, né? Ele tem fim
regular a economia, né, de incentivar ou contra-incentivar determinadas operações financeiras, empréstimos e tudo mais, estimular ou contra-estimular, né? E aí, vamos supor que o chefe do executivo ele faz, né, inova, cria um decreto, né, que tenha outra finalidade. Mas é lógico, isso é uma discussão extremamente complexa, né? Ainda que porque tem competência para instituir o decreto e tudo mais. Mas o que eu entendi aqui, né, da nossa violação do poder regulamentar, da nossa questão, a lei alterou os requisitos para concessão com base em critérios de conveniência. Eu acho que eu tinha que ter sido mais expresso na 29, né? Para deixar o item incorreto, é que esses requisitos para concessão estavam estabelecidos na lei, entende? E um decreto não pode regulamentar contrário à lei, né? Da forma que ficou aqui, da forma que depende, se esses requisitos, né, tivessem um espaço realmente para uma conveniência administrativa, tal conduta seria lista, né? Então, assim, faltou um detalhezinho aqui nessa questão para ela realmente ficar incorreta, né? Então, Babilene, se puder botar aí na 29, né? Para a questão ser incorreta, esses requisitos da concessão, eles têm que estar previstos na lei, né? E aí o decreto, de fato, não poderia alterar por mera conveniência administrativa, entendeu? Agora, se há espaços para os requisitos serem regulamentados por decreto, então não haveria ilicitude. Cara, quer ver um... Cara, olha só, me deu aqui na cabeça aqui agora. Sabe onde que está sendo debatido isso aí? Onde vai ser debatido isso aí? O pessoal que é da PMDF, o decreto do governador que alterou as regras do Shoaém. O decreto do governador que alterou as regras. Esse decreto não vai cair na prova, tá? O que vai cair na prova, que pode cair na tua prova, é o que está aqui na lei 1286. Mas olha como tem uma pertinência com legislação aplicada aqui. Vou mostrar para vocês. Tema quente. Vamos abrir aqui a lei 12.086, no artigo 32. Ó, para ser incluído no quadro que é o PMA, que é o PME, que é o PPMM, né, oficial músico, especialista ou da administração, ser selecionado, papapá, papapá. Olha o que ele fala no parágrafo primeiro. A titulação e qualificação que trata o caput desse artigo será estabelecida em ato do governador do Distrito Federal, ou seja, em decreto. E aí, o que vocês acham? Um decreto poderia, por exemplo, dizer que quem concorreria, certo? Nessas vagas, quem concorreria nessas vagas aqui, ainda que fosse 50% por antiguidade, 50% por mérito, fosse somente subtenentes e primeiros sargentos? Ou só subtenentes, por exemplo? Ele está falando que o governador pode regulamentar sobre a titulação e qualificação necessária para o ingresso. Entende? Tá vendo aqui a dificuldade de apreciar a questão do poder regulamentar? O governador tem essa possibilidade. Se ele estabelece que o critério para ingressar nesse quadro é só subtenente, que o processo seletivo será somente sobre subtenente, ele está violando o decreto regulamentar? Está violando a lei? Porque a lei deixa a cargo dele a questão da titulação e qualificação. Alguns vão argumentar que viola. Não, porque a intenção da lei não era só limitar só em subtenentes, porque exigiu nível superior, mínimo de 18 anos, CAP, né?
ou vão falar que a lei não traz essa restrição que o decreto está trazendo, entende? Então, é um debate complexo aqui. Cara, mas estuda esse artigo 32, por quê? Como tem esse decreto, é um tema quente, né? Um tema tá fomentado aí. Eu acho que seria um bom artigo para cobrar na prova. Beleza? Tá. 30. Durante o procedimento administrativo, procedimento disciplinar, a administração optou por aplicar advertência, mesmo diante de previsão legal para suspensão, justificando medida com base nas peculiaridades do caso concreto e os antecedentes funcionais do servidor. Tá errado isso aqui, tá, pessoal? Essa 30 tá errada. Beleza? Então o gabarito tá errado aqui, velho. Pode corrigir. O STJ já se manifestou nesse sentido, né? Anota isso aí, tá errado a 30, tá bom? Presta bastante atenção nisso aqui. O que que o STJ falou sobre esse assunto? Se, certo? Se a lei prevê suspensão para determinada conduta, se a lei prevê suspensão para determinada conduta, não é possível que a administração aplique outra sanção, aplique advertência, ok? O que ele pode fazer é o seguinte: dentro da suspensão, ele pode aplicar no patamar mínimo, mas ele não pode mudar. Se a lei prevê demissão para determinada conduta, ele não pode aplicar a suspensão, certo? Então, a 30 aí corrige o gabarito. Isso já foi decidido pelo STJ, tá bom? O poder disciplinar, ele pode, tem que observar a proporcionalidade, mas ele não pode ir de acordo contra a lei, ok? Então, um erro de gabarito aí nosso e de fundamentação, tá bom, Pablini? Por favor, corrige aí. E, Pablini, por favor, não esquece de me mandar essas questões que a gente está corrigindo no privado, tá? Para eu botar na descrição do vídeo. Oi. Joana, servidora pública, foi demitida sem prévio procedimento administrativo e sem direito ao contraditório de defesa. Embora a Declaração de Direitos Humanos reconheça o direito ao trabalho, ela não garante permanência no emprego ou estabilidade funcional, razão da qual não se aplica ao caso. Tá errado essa 31, né? Pelo amor de Deus, né? Ela há tanto na Declaração dos Direitos Humanos, quanto no Pacto de São José da Costa Rica, quanto no tratado, presta atenção, o tratado que vai tratar disso aí é o Tratado, né, dos Direitos Econômicos e Sociais. Há uma proteção do trabalho contra demissões arbitrárias, beleza? Tá errado isso aí. Isso aqui vai acontecer com vocês? Vai. Durante protestos pacíficos, os manifestantes foram dispersados com o uso de gás lacrimogêneo pela polícia local, mesmo sem qualquer ato de violência. Tal conduta viola princípios expressos na UDH, que assegura o direito à reunião pacífica e à liberdade de expressão. O que vai acontecer com você? Eles vão alegar que era pacífico, mas na prática estavam tentando invadir um determinado prédio público, estavam tentando depredar determinada via, né? Então, não estou falando que a gente não erra também, né? Isso, às vezes, utiliza, né, desses meios antes, né, de qualquer coisa, mas, né, muitas das vezes não. Primeiro que numa ação dessa, né, se não é um ato isolado, tem um comandamento ali para que essas coisas aconteçam. Então tá certo aí a 32, né? Voltamos para o processo penal militar agora. Durante a audiência de instrução na Justiça Militar, o juiz determinou o interrogatório do réu, logo após o recebimento da denúncia, em conformidade com o artigo 302 do CPPM. A medida é válida, pois, no processo penal militar, o interrogatório é o primeiro ato da instrução, e essa sistemática não admite exceção. Cara, isso já caiu demais em prova de processo penal militar, né? Tem uma decisão do STF de 2016, certo? Declarando inconstitucional e não recepcionado, no caso do Código de Processo Penal Militar, o dispositivo que inclui o interrogatório como primeiro ato da instrução. Então, toda a legislação processual penal especial, lei de drogas, lei dos crimes eleitorais, Código de Processo Penal Militar, o interrogatório é sempre o último ato da instrução. É o último ato da instrução. O que é instrução, pessoal? Depois
da citação, certo? Vai ter lá uma audiência de instrução e julgamento. Instrução vai ser o momento que vão ser produzidas as provas, vão ser os oitivos de testemunha, apresentação de documentos, né, das provas periciais, enfim, o juiz vai. Só que naquele momento vai ter o contraditório e ampla defesa. A defesa vai poder argumentar sobre as provas produzidas pela acusação. Então, esse é o momento da instrução. E o interrogatório, que é quando o réu vai falar, é o último ato. Por quê? Porque além de ser um meio de prova, também é um meio de defesa. Ok? Então, ele tem que ter conhecimento, né, entende-se de tudo aquilo que foi produzido na instrução para que ele possa se manifestar. Esse foi o entendimento do STF, que veio, né, com a reforma do Código de Processo Penal em 2008 e que tem que ser aplicado em todos os processos, inclusive no Código de Processo Penal Militar. Se você lê a literalidade do Código de Processo Penal Militar, o interrogatório de fato é o primeiro ato. Mas isso é inconstitucional. Cuidado, já caiu muito em prova. CESP já trabalhou muito essa temática, né? Não duvido que caia de novo, mas é um tema bem batido já. Ricardo foi denunciado por crime militar com resultado morte. Diante da inexistência de exame de corpo de delito, a autoridade militar produziu confissão válida do acusado e utilizou como base para oferecer a denúncia. A conduta é válida, uma vez que a confissão sendo espontânea é suficiente para suprir a ausência de prova pericial. Cara, vamos ver o que a gente botou aqui, eu faço o comentário depois aqui da 34. Bom, é falso o item, eu só quero fazer um adendo, tá? A confissão como um elemento para o oferecimento da denúncia, certo? Ele é possível, não único, né? Não suficiente. Que aqui a gente colocou que, né, no crime que deixa vestígio é possível suprir por provas testemunhais, não pela confissão, certo? Então esse é o erro, né? Eu estou falando assim, não pense que a confissão não tem valor nenhum, né, para o oferecimento da denúncia. Eu não quero que vocês vão com essa ideia para a prova. Mas quando ele aquelas expressões, né, que os julgados utilizam, né, por si só, exclusivamente, né, a confissão por exclusivamente seria teria validade? Não, não teria, né? Não teria. Mas olha só, a ausência de exame de corpo de delito, ainda que nos crimes que tenham vestígio, eles podem ser supridos pela prova testemunhal, por exemplo. Tá bom? É importante que a gente saiba disso. Ok? 35. Em exame pericial de dano de patrimônio militar, se dois peritos designados divergirem quanto ao instrumento utilizado na prática do crime, os dois peritos divergiram. Nessa hipótese, cada perito deve elaborar um laudo individual e o juiz poderá designar novo perito para a realização de novo exame, conforme previsão. Tá verdadeiro. Isso aqui é a literalidade do código. Tá? Essa possibilidade do juiz designar um novo perito, caso haja divergência. Boa, Steve. É a prova testemunhal, não é a confissão. Tá? 36. Carlos, ao tentar agredir João em uma barra de ferro, erra o golpe e acerta uma janela, danificando. Nesse caso, a conduta de Carlos não é típica, pois a tentativa só se verifica quando a gente se aproxima do resultado pretendido, que não ocorreu na hipótese. Tá errado esse 36 aqui, né? Você tem aqui um resultado diverso do pretendido, mas um erro na execução, né? A gente colocou aqui com o resultado diverso do pretendido também, né? Porque o aberratio ictus a gente utiliza quando o mesmo bem jurídico é violado, né? Um cara erra a pontaria, né? Aqui ele errou, mas o bem jurídico que foi atingido foi um patrimônio, né? Mas por que que a tentativa não é afastada? Porque houve início da execução, né? Ele colocou em risco ali a integridade física do João, né? Então, tem tipicidade, sim, beleza? A tipicidade penal, no modelo do finalista do Código Penal brasileiro, compreende não apenas na adequação formal da conduta ao tipo penal, mas também o juízo de probabilidade da conduta, incorporando, portanto, elementos de antijuricidade. Cara, essa questão muito técnica, tá? Da 37. Qual o erro aqui, né? O nosso modelo, ele é tripartido, ok? Então, tipicidade é uma coisa, antijuricidade é outra coisa e culpabilidade é outra coisa, tá?
quando ele fala que o juízo de tipicidade envolve também o de antijuricidade, ele está trazendo para a gente um modelo bipartido que, cara, minoritariamente na doutrina se admite, né? E não é adotado pelos tribunais e não é o posicionamento que você tem que levar para a prova. Bom, então, essa questão, né, da antijuricidade, ela é separada do conceito de tipicidade. Além disso, né, como a gente colocou, a reprovabilidade da conduta é algo que a gente analisa na culpabilidade. A antijuricidade é um elemento que a gente avalia por exclusão, né, vamos dizer assim. Se estiver presente as causas que afastam a antijuricidade, as causas que afastam a ilicitude, nós não temos crime, né? Nós temos fato típico, mas não temos ilicitude, certo? Então ele confunde aqui os conceitos, né? Ficou claro aqui esse item? Então, cuidado, tá? O nosso modelo finalista, ele de fato não compreende apenas a adequação formal do tipo, na tipicidade. Você tem outros elementos, né, da tipicidade, do fato típico, né, vamos dizer assim, né? Mas o juízo de probabilidade da conduta não é antijuricidade. E não estão incorporados dentro também. Pois é, Steve, eu entendo que esse comentário aqui ele não foi feliz, cara, né, que fala do aberratio ictus. Ali, para mim, é resultado diverso pretendido, como você colocou, aberratio crimes, né? Que é a expressão correta, tá bom? Acho que tem mais relação, porque foi um bem jurídico diverso, né, que foi atingido. Nos termos da Constituição Federal, o presidente da República pode delegar a ministro de Estados, ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República a edição de medidas provisórias, nos casos de relevância e urgência. O 38, cara, fala a Constituição sobre isso. Não confundam, tá, pessoal? Presta atenção. Lá no artigo 84, por exemplo, expedir decretos para organizar a administração federal, né, conceder indulto, comutar penas, são atribuições do presidente da República que são delegadas ao advogado-geral da União, aos ministros, ao AGU. Lembra disso? Então não confundam essas hipóteses de delegação com hipótese de delegação legislativa. A edição de medida provisória é ato privativo do presidente da República. Não tem como ele delegar, certo, ao ministro de Estado. Tranquilo? Então, eu quis trabalhar esse item com vocês, aquela confusão, porque às vezes o aluno lê, rapaz, eu lembro que delegação, AGU, PGR, não pode, delegação pode, mas não é delegação para medida provisória, tá? É a delegação daqueles atos específicos lá do artigo 84, tranquilo? Então, quem errou esse item aí, fica ligado, não confundir artigo 84, né, com o artigo 62. Durante viagem ao exterior, o presidente da República é substituído pelo vice-presidente. Caso ambos estejam ausentes, a linha sucessória constitucional determina que o presidente da Câmara, deputados, assume interinamente o exercício da presidência. Está certinho, 39, né? Certinho. 40. Nos contratos administrativos regidos pela lei de licitação, a regra é a inadmissibilidade de contratação de pessoa jurídica cujo sócio tenha vínculo parentesco ocupante de cargo em comissão, salvo nos casos de inexigibilidade de licitação. Tá certo essa 40, né? Tá certo essa 40. É literalidade do artigo 14 ali. Se não é possível a competição, né, esse requisito aí passa a ser. 41. Conforme a legislação, as modalidades pregão concorrência destinam-se exclusivamente à aquisição de bens e serviços. Não, pessoal, é possível a contratação, né, de concorrência, obviamente, é a modalidade que tem esse condão para obras de engenharia, obras de serviço de engenharia, e é possível, né, para o pregão para serviços comuns também, certo? Para serviços comuns. Sei lá, pintura, por exemplo, né? É possível um pregão. Ok? Beleza? Meus amigos, sossegado aí na aula. Ai, ai.
Fechar aqui. Meus amigos, vocês viram aqui que eu tive um compromisso familiar inadiável aqui, né? Eu peço desculpas a vocês, né? Eu vou adiar essa correção da prova da discursiva da brigada para outra data, tá bom? E aí eu mando lá no grupo. Aí vamos ficar com o CFO Flix por hoje, beleza? Tem uma missão real aqui e, e aí peço compreensão de vocês em razão disso. Pablo depois me manda ali, por gentileza, né, as correções que a gente fez. E eu agradeço demais a presença de vocês, né? Não tem sentido, né, ter essas aulas se vocês não estiverem presentes, né? Não há o pavilhão mestre, né? Não há mestre sem discípulos, né? Não há mestre sem, não tem professor sem aluno, nem, enfim, nem aluno sem professor, né? Também. Beleza? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Espero que tenham gostado da aula. Quem assistiu pela primeira vez, espero que tenha edificado o conhecimento aí. Beleza? É uma bênção, né, Maria? Beleza. Muito bom. Você sabe que eu adoro estar aqui com vocês. Adoro esse momento, né? Mas realmente, tô com essa missão aí. E, enfim, foi muito rica, né, Lucas? Cara, gostei também da aula. Eu vi que a gente trabalhou muitos temas, né? E é isso, cara. Os nossos alunos, eu tô recebendo feedback, né? O pessoal tá fazendo provas aí. Não saiu o CFO da PM, né? Tô fazendo prova. Paraná, Tocantins, né? Fizeram brigada. E a parte jurídica, né? Realmente a gente tá muito forte, velho. Nossa turma tá muito forte na parte jurídica. Porque realmente, né? A gente trabalha, né, com esse tema, com essa questão interdisciplinar, trabalha num nível de profundidade legal. E, meu irmão, se você tá bom no difícil, cara, combate, treinamento difícil, combate fácil. Mas, ó, abre a capa do olho nas básicas, tá, pessoal? Bom, é... Oh, que benção, Pavline. Que legal. Cara, isso tem tudo a ver com a minha conversão, né? A Cristo, né? Foi incrível isso aí. E, enfim, nossa, eu fiquei feliz aqui, Pavline. Que bom, hein? Cara, o que eu estava falando? Enfim, estudem as básicas, lembrei agora. Tá bom? Fique com Deus, pessoal. Até mais. Até a próxima. Eu vou marcar essa aula aí para. Que isso? Foi bacana. Você tocou meu coração. Manda um abraço pro seu marido aí. É, A gente marca, tá? Pô, tá bem legal, cara. E quem for fazer ali a prova da brigada, né, de discursivo, eu vou lançar ali uma parceria com o professor Lira, um curso bem específico, assertivo e com um custo bacana, certo? Acessível para todos vocês que estão, né, nessa fase aí, beleza? Eu não espero, né, ter muitos alunos, até porque são poucos, né, que estão ali, né, nessa etapa, mas espero ajudá-los, tá bom? Fique com Deus, pessoal. Até mais. Até a próxima.